Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai finalizar a nossa aula, o nosso semestre aí, com a parte 3 do nosso capítulo de Leis da Termodinâmica e as Máquinas Térmicas, certo? Então, para a gente dar início aí à nossa aula, a gente vai falar um pouquinho agora sobre máquinas térmicas. As máquinas térmicas são aquelas que realizam trabalho ao receberem energia na forma de calor. Um exemplo aí de máquinas térmicas são as turbinas a vapor ou a gás e também os motores de veículos, conforme essa ilustração aqui. Os motores de explosão dos automóveis, como qualquer outra máquina térmica, opera em ciclos, ou seja, executa inúmeras transformações fechadas. O que isso quer dizer, fechadas, pessoal? Começam e terminam no mesmo ponto, voltando a seu estado inicial antes de iniciar outro ciclo, tá certo? Então, basicamente, a ideia inicial sobre máquinas térmicas é essa daí. Bem, a partir disso, a gente pode calcular então o rendimento de uma máquina térmica. Máquinas térmicas, elas funcionam recebendo calor. Olha só essa ilustração aqui, ó. Proveniente de uma fonte quente e transformando em trabalho. Então aqui a gente tem uma fonte quente que está fornecendo calor, né, para a máquina, ou seja, a máquina está recebendo o calor de uma fonte quente e está realizando trabalho. Então a gente pode calcular o rendimento de uma máquina térmica por meio dessa expressão aqui, ó. O rendimento vai ser trabalho realizado dividido pela quantidade de calor recebido. Tá certo? Bem, em máquinas térmicas reais, a conversão de calor em trabalho não é integral, ou seja, parte do calor recebido acaba sendo devolvido para uma fonte fria, Q2. Em geral, é o ambiente. Então, as máquinas térmicas reais, elas funcionam exatamente como esse esqueminha aqui, ó. Essa máquina ela vai receber o calor de uma fonte quente, vai realizar trabalho. Contudo, parte desse calor que é recebido, ele vai ser devolvido para uma fonte fria, que é, em geral, o ambiente. Beleza? Infalivelmente, ocorrem aí perdas de energia, que geralmente ultrapassam em torno de 50%. Considerando aí que existem duas fontes térmicas, a fonte quente fornece o calor Q1 e a fonte fria recebe o calor perdido Q2. Então a gente tem a seguinte relação: Q1 é igual a trabalho mais Q2. Eu posso isolar o trabalho, passo o Q2 para cá como negativo, né? E aí, isolando o trabalho, fica Q1 menos Q2. Portanto, a gente pode pegar a fórmula lá do rendimento e substituir. Ó. Trabalho é Q1 menos Q2 dividido por Q1. Simplificando, eu sei que o rendimento aí de uma máquina térmica pode ser calculado por 1 menos Q2 dividido por Q1. Tá certo? Bem, quanto maior o trabalho realizado com determinada quantidade de calor, maior será o rendimento da máquina térmica. Por exemplo, eu tenho um rendimento aí de 30%. Isso quer dizer que 30% do calor recebido será transformado em trabalho. Então essa que é a interpretação prática do rendimento. Se uma máquina transformasse toda a energia recebida em trabalho, a gente teria um rendimento igual a 1, ou seja, 100%, o que na prática não é possível. Beleza? Bem, a partir disso então, após a gente entender, né, como que é o funcionamento de uma máquina térmica e como a gente pode calcular o rendimento dela, a gente parte para o tópico da segunda lei da termodinâmica. Olha só, eu tenho uma xícara aqui de café, ela está com uma temperatura elevada e o que ocorre então? Ela
fornece energia em forma de calor para o ambiente. Então, essa xícara ela vai esfriar, né? O café aqui dentro ele vai esfriar. Contudo, né, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que há uma conservação da energia. E então o processo inverso é válido. A gente tem um exemplo aqui do cubo de gelo. O que vai ocorrer? Ele vai absorver calor do ambiente, né, e vai acabar derretendo, virando líquido. Com isso, a gente sabe que o processo inverso, pela primeira lei da termodinâmica, é válido, porque há conservação de energia, então ele pode, aqui agora, ele poderia ceder, né, calor para o ambiente e virar gelo novamente. Contudo, pessoal, né, igual eu expliquei aqui, isso é o que fala a primeira lei da termodinâmica, né? Só que a gente sabe que na prática isso não funciona. Isso não ocorre sem que haja alguma perturbação do sistema. O que eu quero dizer com perturbação do sistema, né? Por exemplo, se eu não pegar essa xícara de café aqui, nesse estado aqui, e levá-la no fogo ou no micro-ondas e aquecer, ela não vai retornar para essa condição aqui. E a mesma coisa para esse líquido aqui. Se eu não pegar ele e levar para o congelador, por exemplo, ele não vai retornar ao estado do cubo de gelo, né? Ou seja, para isso ocorrer, tem que haver uma perturbação no sistema. O calor ele somente migra espontaneamente de um corpo de temperatura mais alta para um corpo de temperatura mais baixa. O inverso espontaneamente não ocorre. Tá certo? A gente acabou então de definir a segunda lei da termodinâmica, né? Ou seja, o calor não migra espontaneamente de um corpo de temperatura mais baixa para outro corpo de temperatura mais alta. Nenhum processo ocorre espontaneamente sem obedecer essas duas leis. A segunda lei da termodinâmica ela afirma a impossibilidade de se converter integralmente calor em outra forma de energia. Então, para a gente fazer o processo inverso, né, naqueles exemplos que eu passei, a gente tem que ter a perturbação no sistema. Beleza? Bem, a partir disso, então, a gente vai falar um pouco de máquinas frigoríficas, né? Apesar de aparentemente violar a segunda lei da termodinâmica, as geladeiras elas retiram calor da fonte fria, por exemplo, congelador, e devolvem calor para a fonte quente, que é o ambiente. A gente pode dizer que o calor ele está migrando do corpo de temperatura mais baixa para o corpo de temperatura mais alta. De fato, é isso que ocorre, mas não de forma espontânea, e sim a custo do trabalho de um compressor. Então, olha só, nesse caso da geladeira aqui, a gente consegue fazer o processo inverso, né, do corpo de temperatura mais baixa para o corpo de temperatura mais alta, só que a gente tem que ter o quê? A perturbação no sistema, ou seja, a gente tem que ter algo que vai realizar trabalho para que isso ocorra. Nesse exemplo aqui é o compressor, beleza? Bem, a gente chama então de máquina frigorífica um dispositivo que funciona transformando trabalho em calor, como por exemplo a geladeira. Então olha só, aqui a gente tem uma máquina de aquecimento e uma máquina de resfriamento, para a gente entender a diferença entre elas. Então a gente tem aqui, olha, uma fonte quente, tá certo? E o que está ocorrendo aqui? Essa fonte quente ela está fornecendo calor para a minha máquina térmica. E aí, parte dessa energia que está em forma de calor aqui é transformada em trabalho e parte dela é transferida para o ambiente ou a fonte fria, conforme eu expliquei para vocês anteriormente.
Agora, o que que acontece na nossa máquina de resfriamento, né? Aqui, olha só, eu tenho uma fonte fria, né, com a setinha aqui em direção à minha máquina frigorífica, e aqui eu preciso realizar trabalho. Então, por exemplo, essa máquina frigorífica aqui pode ser o compressor aí da geladeira. Eu preciso realizar trabalho aqui dentro para que eu consiga conseguir energia em forma de calor para a fonte quente aqui. Então, aqui, vê se vocês conseguem entender a diferença entre essas duas máquinas. Aqui a minha fonte, na minha fonte quente aqui, o meu trabalho, ele é parte da energia em forma de calor proveniente da minha fonte quente. Já aqui eu preciso realizar trabalho para que eu consiga esse processo aqui, ó, de sair da fonte fria para seguir para a fonte quente. Beleza? Bem, a eficiência de uma máquina frigorífica ela é dada por essa expressão aqui, em que Q2 é a quantidade de calor retirado da fonte fria e dividido pelo trabalho realizado nesse processo. É importante dizer que a eficiência, né, de uma máquina frigorífica ela pode ser maior que 1. Tá? Bem, agora a gente vai falar, pessoal, de um tópico extremamente importante, que é o ciclo de Carnot. Tá? Nicolas Sade Carnot ele propôs aí uma máquina teórica que, trabalhando entre duas temperaturas fixas, uma quente e outra fria, executava uma transformação cíclica, né? A gente já viu um gráfico igualzinho a esse aqui, ó, composta por duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas, intercaladas e reversíveis. Pessoal, estudem, prestem bastante atenção no ciclo de Carnot, porque é questão chave para a prova. Tá? Vou detalhar ele aqui agora e eu quero que vocês peguem firme no ciclo de Carnot, porque ele é um dos tópicos mais importantes da nossa aula de hoje. Bem, o trabalho realizado ele é positivo e numericamente igual à área do ciclo ABCDA, que será percorrido do sentido horário. Então a gente pode calcular o trabalho, né, positivo calculando a área desse ciclo aqui, certo? O ganho e a perda de calor pelo gás dependerão da diferença de temperatura entre as fontes, certo? Então, olha só, considere aí uma máquina térmica com um volume de gás sendo submetido a expansões e compressões por meio do ciclo de Carnot, em que a fonte quente apresenta uma temperatura T1, que é essa linha aqui, por exemplo, e a fonte fria, uma temperatura T2, que é essa linha aqui. Então, olha só, para completar o ciclo, ele vai passar, né, por 4 transformações. Vamos detalhar aqui quais são elas. Ó. A primeira dela é a expansão isotérmica, né, A para B. O gás ele retira calor da fonte quente, ó, Q1. A segunda é a expansão adiabática, BC, ou seja, não a troca de calor. Beleza? A terceira é a compressão isotérmica, CD, não a perda, aliás, a perda de calor para a fonte fria, certo? Já a quarta, a gente define como compressão adiabática, DA, não a troca de calor, tá certo? Então, pessoal, por meio desse exemplo aqui, a gente viu a proposta dele, né? Que ele propôs aí uma máquina teórica que trabalhava entre duas temperaturas, né? Que é essa aqui, a T1 e a T2, sendo que elas são fixas e uma é quente, a outra é fria, e executa uma transformação que é cíclica, né? Composta de duas transformações isotérmicas, que é essa aqui, A1 e A3. Aqui a gente vê que
isotérmica é o que, pessoal? Mesma temperatura. Tá seguindo a linha da temperatura T1, depois seguindo a linha da temperatura T2. Então, há aqui transformações isotérmicas, sendo de A para B uma expansão e de C para D uma compressão. E duas adiabáticas, que é de B para C, aqui há uma expansão adiabática, ou seja, o que é adiabática? A gente viu que quando a gente tem uma transformação adiabática, não há troca de calor. Então, de B para C, a expansão adiabática, e de D para A, também uma transformação adiabática. Só que de B para C é uma expansão e de D para A é uma compressão. Tá certo? Aí eu pergunto, pessoal, como que eu sei que é uma expansão? Ó, de A para B, eu estou o quê? Aumentando o volume, como também de B para C. Ó. O meu volume está aumentando, então uma expansão. Agora, compressão no item 3 aqui, ó, nessa transformação 3, por que compressão? Meu volume está diminuindo, como também de D para A, o meu volume está diminuindo. Então, pelo gráfico, a gente consegue interpretar todas essas transformações, certo? Bem, Carnot ele demonstrou teoricamente que nesse ciclo as quantidades de calor trocadas com as fontes quente e fria são diretamente proporcionais às respectivas temperaturas absolutas das fontes. Então, segue essa relação aqui, ó, Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Como o rendimento de uma máquina térmica é expresso pela razão entre os calores trocados, temos que o rendimento de uma máquina térmica que realiza o ciclo de Carnot é dado por essa expressão aqui. Ó. O rendimento vai ser igual a 1 menos Q2 sobre Q1, só que a gente sabe que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Então eu posso substituir aqui por esse termo aqui. Certo? No ciclo de Carnot, o rendimento é função exclusiva das temperaturas absolutas das fontes quente e fria, independente do fluxo operante. Então, se a temperatura da fonte fria for 0 Kelvin, ou o que a gente aprendeu lá atrás, que é o zero absoluto, o rendimento será 100%, o que não é possível ocorrer na prática. Tá certo, pessoal? Bem, o nosso próximo tópico da aula hoje é sobre noções de entropia. Então, olha só, o conceito de entropia, em geral, ele está associado ao grau de liberdade molecular de um sistema. O que isso quer dizer? Esse conceito ele está associado a quantas maneiras as partículas podem se distribuir espacial e energeticamente. Então, olha só, quanto maior a entropia, maior tende a ser o que a gente denomina como desordem do sistema e menor a ordem dele, tá certo? A entropia ela rege a segunda lei da termodinâmica, a qual estabelece que, para um sistema termodinâmico isolado, que evolui espontaneamente, ela deve aumentar ou se manter constante com o tempo, nunca diminuir. Então, pessoal, uma consequência disso é que o calor não pode passar naturalmente de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Isso a gente já viu. E aí a gente tem uma outra interpretação da segunda lei com base na entropia. É que essa mede a energia degradada ou perdida em uma transformação. Isso é, a parte da energia que não pode ser transformada em trabalho. Então, olha só, aqui a gente pode dizer que a evolução de um sistema está diretamente relacionada com o aumento da sua desordem e, consequentemente, com a diminuição da sua energia utilizada. Observem esse evento aqui, ó, de uma taça de vidro caindo no chão e virando cacos de vidro, tá certo? Então, se esse copo de vidro, essa taça, se quebra ao cair o chão, os cacos de vidro não tornarão
a compor um corpo espontaneamente. Tá certo? Então, no universo, pessoal, há uma tendência natural de transformação de todas as formas de energia consideradas formas organizadas em forma de agitação das partículas. Calor, forma desorganizada. E essa transformação ela acontece integralmente, e a probabilidade do processo inverso ocorrer é quase nula. Por quê? A transformação de calor em outra forma de energia é quase sempre incompleta. Tá certo? Portanto, a segunda lei da termodinâmica ela se caracteriza pelo princípio da degradação da energia. Beleza? Bem, pessoal, a nossa aula de hoje é basicamente falar desses tópicos e amanhã, então, a gente resolve os exercícios sobre a aula de hoje. Peço que vocês deem uma olhada no material, revejam a aula se necessário e qualquer coisa, entre em contato comigo. Beleza? Um abraço.